Mateus capítulo 6, estamos começando nossa aula de hoje. Já avançamos bastante, devagarzinho a gente vai chegando lá. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso de cor? Então a gente não precisa ler o texto, né? Vamos orar a oração do Pai Nosso? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossa, isso que é guardar a palavra no coração, hein? Isso que é guardar a palavra no coração para não pegar contra ti. Uma vez você tinha falado sobre as vãs repetições, né? Eu estava lendo o livro lá, O Deus que Destrói Sonhos, e ele fala sobre o Pai Nosso nesse livro, né? E aí ele fala a respeito de que as vãs repetições é, por exemplo, eu orar o Pai Nosso sem saber o que o Pai Nosso significa, e não necessariamente eu repetir várias vezes aquilo. O problema não é a repetição, o problema é a vã repetição. O que é vão? Vazio, sem propósito, objetivo. É a repetição pela repetição em si mesmo. A quantidade de vezes que eu falo é que dá valor àquilo que eu estou dizendo. Não faz sentido, né? Não só na oração, né? Jesus falou que a gente vai dar conta de cada palavra. Exatamente. Então o problema não é repetir, o problema é a maneira que você está repetindo, o porquê você está repetindo as coisas, né? Então se a gente aprendeu, estudou que o Pai Nosso é o modelo de oração que deve ser repetido, né? Parece pelo menos que, é o que eu tenho falado para vocês, parece que era o costume da igreja já pós-cristã ali, ao aparecimento de Jesus, já repetir a oração do Pai Nosso como se fosse algo tradicional. Eu não vejo problema em repetir, o problema é como se repete. Joia? Então beleza, vamos lá. Na última aula, pessoal, nós começamos a trabalhar uma questão bastante polêmica, né? Tá aí a nossa nova aluna hoje. A gente trabalhou uma questão bastante polêmica, que foi o aspecto da condicionalidade no pedido de perdão, né? Então nós estudamos aqui. Eu vou bem devagar hoje, tentar pelo menos, né? Pra gente caminhar sem pressa. Na aula passada, nós iniciamos o segundo ponto. Foi o segundo ponto da segunda parte da oração do Pai Nosso. Então, teve a primeira parte da oração do Pai Nosso, que nós trabalhamos as preocupações que dizem respeito à glória de Deus. Depois, no segundo ponto, na segunda parte do Pai Nosso, nós trabalhamos as questões que dizem respeito às nossas necessidades, né? Quanto às nossas necessidades, nós trabalhamos a ideia da provisão. Foi quando Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. E depois a necessidade de perdão, né? Que foi quando o Senhor nos ensinou a orar a Deus para que Deus perdoasse as nossas dívidas. E essa segunda parte, esse segundo momento da segunda parte, foi dividido em duas partes também, né? Por isso que é bom vocês anotarem, viu, gente? Vocês fazem um esbocinho aqui, que está na minha cabeça, eu passo para a cabeça de vocês também. Então essa segunda parte da segunda parte está dividida em duas partes. A primeira parte é perdoa as nossas dívidas, e nós discutimos aqui, não de maneira exaustiva, mas trabalhamos bastante a ideia de justificação, o que significa isso, né? Pedir para Deus perdoar uma dívida, sendo que na verdade quando nós cremos, tecnicamente falando, nós já fomos perdoados. Então nós vimos que a teologia da aliança deve ser o cobertor, deve ser o guarda-chuva que compreende essa relação entre Deus e o homem, né? Quando se olha através da teologia da aliança, você consegue entender a ideia de um relacionamento. Por isso a necessidade de constantemente pedir perdão. Nós não engessamos esse relacionamento no que diz respeito à doutrina da justificação. Se você olha para a doutrina da justificação apenas como Deus perdoando dívidas, pagando um boleto para a gente, aí você esfria esse relacionamento. Nós temos que olhar através da teologia da aliança, através da teologia do pacto. Isso torna isso tudo muito mais coerente, no meu entender, tá? E o segundo momento, perdoa as nossas dívidas. O segundo momento, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E aí nós começamos a discussão na última aula, né? É difícil, parece fácil, a gente repete a oração do Pai Nosso, às vezes de maneira vã. A gente não reflete muito bem sobre o que isso significa. E eu perguntei para vocês se existe uma condicionalidade nessa expressão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na versão de Mateus, parece que Mateus tem por objetivo trabalhar mais o método, né? Que é o que o Lloyd Jones, John Stott interpretam. Ou seja, nós devemos perdoar os nossos devedores, aliás, nós devemos pedir para que Deus nos perdoe assim, ou seja, a partir do modelo pela qual nós estamos perdoando os nossos devedores. Então, assim ali seria do mesmo jeito. Nós temos sido compassivos com os nossos devedores, então eu peço ao Senhor que seja compassivo comigo. Então, a partir dessa percepção, de fato, não aparece a condicionalidade. A minha tese aqui na última aula foi mostrar para vocês que condicionalidade nem sempre está ligada a uma construção semântica. Ou seja, nem sempre certos usos de conectivos de condicionalidade precisam aparecer na frase para expressar a condicionalidade. Assim como, né? Entendeu? A gente sempre... os teólogos, né, eles sempre vão falar, mas não aparece a partícula, até expliquei para vocês, a partícula ei aqui no grego, que é se. Não aparece se, né? Normalmente a construção de condicionalidade usa essa partícula ei no grego. A partícula que aparece aqui, no grego aqui, é a partícula gar. Aliás, não na oração de Mateus, mas na oração de Lucas. Aí nós fizemos, né, aquela comparaçãozinha, nós fomos para Lucas e vimos que Lucas diz lá, perdoa as nossas dívidas. Qual a palavrinha que aparece? Pois perdoamos os nossos devedores. É a conjunçãozinha ali. Pois é a palavrinha gar no grego, que também pode ser traduzida por porquê. Então, perdoa as nossas dívidas porque nós temos perdoado os nossos devedores. Então, vejam. Quando nós... só abrindo um outro parênteses aqui para a gente relembrar. Eu mostrei para vocês que a condicionalidade nem sempre está ligada a aspectos linguísticos, mas a construção da narrativa como um todo. Aí eu até apresentei para vocês um exemplo, eu estava assistindo a aula para rememorar, um exemplo que eu criei na hora aqui, né? Eu falei para Kel, se você fizer o café, você ganha um bombom. Então parece a condição. Se você fizer o café, você ganha um bombom. A condicionalidade está estabelecida. Certo? E ela vai lá e faz o café. E ela chega para mim e fala, amor, fiz o café. Eu quero bombom. Nesse pedido dela, apesar de na construção da fala dela não aparecer a condicionalidade está implícita. Por quê? Porque ela está pedindo, requerendo algo que eu falei que daria se ela fizesse tal coisa. E é exatamente da minha defesa que eu posso dizer que é o que está acontecendo na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso parte de um pressuposto de que a condicionalidade já está estabelecida. Entendeu? E parece ser essa a ideia quando nós olhamos para a Escritura de uma maneira geral. Não só no Novo Testamento. Como a Marina citou na aula passada, a parábola do credor incompassivo. Em que Jesus abertamente ensina isso. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Mas também de textos do Antigo Testamento, em que Deus diz, eu não vou mais ouvir vocês. Vocês não fazem o que eu mando, vocês não serão ouvidos. O requisito para Deus ouvir os judeus na Antiga Aliança era a obediência. Então existia ali a condicionalidade. Não é uma coisa apenas dos ensinos de Jesus. Isso estava na relação Deus-humanidade. Ok? Isso pode parecer, aqui eu preciso explicar para os nossos ouvintes, né? E para vocês também, pode parecer que eu estou ensinando salvação pelas obras aqui. Bruno, você está querendo dizer então que Deus só vai perdoar quem perdoar. Na verdade não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. É o texto que está dizendo isso. Normalmente, quando você vai ver um comentarista lidando com essa dificuldade aqui, os mais tradicionais, eles vão dizer o seguinte: nós perdoamos porque nós somos perdoados. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, você vai ser perdoado se você perdoar. É isso que o texto está dizendo, ok? Isso é salvação pelas obras? Se você entender que a graça primeira é o seu esforço pessoal, como os arminianos ensinam, que você é livre para tomar suas decisões, e que existe alguma coisa boa em você, que pode fazer você obedecer a Deus, aí você vai caminhando nessa direção da salvação pelas obras. Se você entende que a graça inicial, não só a graça salvadora, mas tudo que acontece nessa realidade é obra de Deus, a salvação pelas obras já cai por terra. Não é verdade? Porque, apesar de Deus exigir coisas de você, como eu mostrei para vocês que na
nova aliança existem exigências de Deus no relacionamento pactual, essas exigências que Deus solicita, pede de nós, já são resultados da operação do Espírito de Deus em nós. Entende? Então, por exemplo, se tiver difícil, vocês me interrompem e perguntem, tá? Eu sei que já levantou a mão, já passo para você. A ideia é, eu sou salvo pela fé, e a fé gera boas obras em mim. Eu acredito que é muito mais sofisticado do que isso. Eu acredito o seguinte, que nós somos salvos pela graça, é o que Paulo diz aos Efésios, nós somos salvos pela graça. A partir do momento que você crê, a sua fé já é resultado da graça de Deus. Porque ele diz lá em Efésios capítulo 2, que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então essa fé leal, essa fé obediente, essa fé que perdoa para ser perdoado, já é resultado de uma ação inicial de Deus. Eu não estou ensinando aqui que isso parte de maneira autônoma do ser humano, mas que Deus, agindo na sua criação, faz com que aqueles que são resultado dessas ações perdoem os seus adversários. E assim, então, eles receberão perdão. É esse o movimento que eu entendo, que eu encontro nas Escrituras. Já. Só para ver se eu entendi mesmo, tipo, pelo que eu entendi, você está falando que essa parte do perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos é como se fosse a cobrança de uma condição que Deus deu, né? Então, tipo assim, eu tô falando, nossa, Senhor, eu perdoei, eu fiz o que o Senhor me pediu, então agora eu quero o meu perdão. É tipo isso mesmo? Não, é isso mesmo. É isso que o texto está dizendo. Ou não, eu estou errado. Aí, se vocês tiverem alguma outra posição, vocês me falam. Deixe nos seus comentários no YouTube, curta, deixa o like e compartilha. Se eu tiver errado, vocês coloquem aí. Não concordo com isso aí, não tem problema nenhum. Mas, assim, na minha opinião, isso é inescapável. Na minha opinião, na minha humilde opinião. O texto está dizendo claramente assim, exatamente isso, né? E outra, a prova de que a condicionalidade existe, e aí nós temos que sentar e chorar diante dessa dificuldade, não tem jeito, está no versículo 14. O contexto explica. O que diz aí o versículo 14? Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. O que interpreta isso aqui? Jesus está dizendo, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não tem como escapar disso aqui, gente. Sinto muito. Eu não posso pegar dogmas ou maneiras de enxergar a Escritura e colocar no texto. O texto está dizendo uma coisa simples. Pode falar, Luiz. Pega o microfone lá. A gente tem uma mania, né, de pensar que não existe obras para ser feitas, né? Então, a gente vê que toda vez que a gente vai lidar com essa tensão de fé e obras, dá essa impressão de que está sendo legalista, né? Mas quando fala que se a gente perdoar, a gente vai ser perdoado, que é essa condicionalidade, não está querendo dizer que isso aí parte de mim mesmo, né? Se Deus, a questão isso é uma evidência de que Deus está fazendo uma obra na minha vida. Então, se Deus está fazendo uma obra na minha vida, como é que eu não vou perdoar o próximo? Exatamente. Então, é igual João fala, né? Se alguém diz que ama a Deus e não ama o próximo, esse aí está mentindo, né? Exatamente. Kelso está lendo um livro. Terminei. Terminou, né? O nome do livro é Pacto e Mandamento. E esse livro trabalha exatamente o aspecto da condicionalidade inerente à própria relação de Deus com os homens na nova aliança, no novo pacto. E a gente poderia aqui abrir, né, uma digressão, mas eu não vou fazer isso, para a gente só discutir esses aspectos. Quantos textos no Novo Testamento apresentam aspectos condicionais? Inclusive na teologia paulina, que Paulo tem sido o teólogo mais usado, melhor, o escritor mais usado, para defender essa salvação que se dá de maneira subjetiva apenas. Mesmo o apóstolo Paulo. Paulo diz lá, o homem vai ser julgado de acordo com as suas obras. Cada um receberá de Deus de acordo com as suas obras. Então, as obras na vida cristã, elas têm sim um fator sobrenatural. Eu não entendo como resultado da fé. Como a maioria dos reformados dizem, as obras são resultado da fé. Eu entendo que fé e obras são sinônimos e as duas são resultado da graça de Deus. Eu entendo dessa maneira. Posso estar errado, vocês podem discordar de mim. Mas a gente fez uma separação entre fé e obras.
Fé é algo subjetivo, algo teórico, um sentimento, uma confiança subjetiva, e obras é aquilo que eu faço. Mas na linguagem da fé, vamos assim dizer, na linguagem bíblica, uma leitura honesta do Novo Testamento, inclusive, gente, eu sei que o assunto é um pouco, às vezes, sofisticado, né? E talvez para vocês possa parecer até um pouco distante, mas vocês precisam saber disso. A palavrinha pistis no grego para fé, às vezes era traduzida por fidelidade. Por exemplo, a Bíblia diz assim, lá em Efésios capítulo 4, a incredulidade de Israel anulará a fidelidade. Caminhe comigo aqui que o bicho vai pegar. Anulará a fidelidade de Deus. A palavrinha que aparece lá nas nossas traduções é fidelidade. E por que traduziram por fidelidade a palavra pistis no grego? Por que traduziram por fidelidade e não por fé? Sendo que em várias passagens a palavra pistis é traduzida por fé. O homem é justificado pela pistis, pela fé. E aqui, por se referir a Deus, usar a palavra fidelidade. Porque não faria sentido dizer assim, a incredulidade de Israel anulará a fé de Deus? Deus não tem fé nele mesmo. Por que não traduziram por fé? Porque pra gente fé é o quê? Esse sentimento, esse assentimento. Por isso que pra gente não faz sentido. Deus não tem fé. Deus não tem fé? Depende. Depende do que você entende ser fé. Se você entende fé dessa maneira, como a gente é ensinado, fé subjetiva, Deus não tem mesmo. Mas se fé pode ser traduzida como esse arcabouço de lealdade, de obediência, de fidelidade, de compromisso com aquilo que eu arquei me submeter, Deus tem sim. Porque Ele está numa aliança conosco. Então Ele permanece fiel à sua aliança. Isso é fé. Fé é fidelidade. Fé é obediência. Fé é lealdade. Fé é compromisso. Quem criou essa ideia de que o homem é salvo pelo que sente ou pelo que percebe, gente? Até eu sei a resposta dessa pergunta, não vou falar. Então, por isso que eu estou falando, o homem é justificado pela fé, envolve tudo isso, essa lealdade. Por isso que Paulo diz, o homem será julgado cada um de acordo com as suas obras. Kelso. Microfone pro Kelso, que agora... Ah, tá aí já. Genebra, algo interessante que você falou sobre fidelidade, questão de pistas aí, e claramente a falta do conhecimento, questão de aliança e pacto, né? Isso, porque quando a gente conhece a questão dos pactos e a fidelidade e a aliança qual Deus não trai a sua própria aliança, a gente entenderia que ele jura por si mesmo porque ele sabe que o homem não é capaz. Mas eu separei uma partezinha aqui do livro e eu achei muito interessante quando você traz essa questão que não tem separação, é a ideia do autor também aqui que ele fala, ó. Você me permite aqui? Claro, por favor, pode ler. Ele fala, outro conjunto de passagens são fascinantes pelo fato de parecer tratar fé, crença, obediência e obras como sinônimos virtuais. Olha que legal. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A primeira. Aí ele traz outra. Observe que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, são tratados como colários, se não como equivalentes diretos, semelhantes em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Novamente observe como João, falando da perseverança dos santos, correlaciona aqueles que guardam os mandamentos de Deus com aqueles que têm a fé em Jesus. Novamente, guarda os mandamentos de Deus é ter fé em Jesus. São tratados como colários, se não como equivalentes. Semelhante em Apocalipse 6:9. João abre o quinto selo e vê a alma daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. O testemunho é algo mantido e sustentado. E por último ele fala em Tessalonicenses, capítulo 1:8. Paulo fala de Deus tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Novamente conhecem a Deus e obedecem ao evangelho,
parecem ser colares próximos, se não equivalentes. Por último, vale a pena observar que 1 Pedro não simplesmente fala de crer no Evangelho, ele também fala que devemos obedecer. Talvez seja esse fato que a gente não conhece, né? A discussão é sofisticada e longa, né? Muitos livros são escritos sobre isso, mas eu quero que vocês entendam que aquilo que é exigido de nós, que nós chamamos de fé, ela tem outras nuances na linguagem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela pode significar fidelidade. Inclusive, a palavrinha pistes, né, vou colocar aqui pistes, ela aparece em documentos encontrados ali, de achados arqueológicos no período do Segundo Templo, aparece em contextos fora da igreja, em relações comerciais, notas promissórias, contratos que eram feitos naquela época, entendeu? Em que a pessoa assumia o compromisso de pagar a dívida. Então não adiantava a pessoa, não, eu vou fé para eles, pistel ou pistes, dependendo do uso da palavra, não significava algo do coração apenas, né? É um compromisso que nascia no coração, mas que naturalmente gerava uma ação em relação àquilo que estava sendo contratuado, um compromisso que havia sido feito. Então, fé, fidelidade, compromisso, enfim, tem toda essa relação com a palavrinha que aparece no texto grego aí. Com isso, a gente começa a perceber que nas Escrituras Sagradas, mesmo no Novo Testamento, mesmo na Nova Aliança, a gente não deve ter esse medo em relação à prática das boas obras. Porque o teólogo reformado, né, ele vai bater nisso aí, E aí a gente vai ficar sempre com o aspecto subjetivo da fé. O importante é que acontece no meu coração. Deus só quer o coração. Mas na verdade Deus quer tudo. Ele quer o seu compromisso, Ele quer a sua fidelidade. Não adianta nada, a Escritura ensina exatamente isso. Não adianta nada você dizer que crê. Essa fé que não produz obras, que não gera nada, ela é morta. Ela não existe. A palavra morta ali não é... Existe o meio morto, gente? Já viu um zumbi por aí? Ou está morto ou está vivo. Ou ela existe ou não existe. Então, se uma fé ela não está produzindo nada, se essa fé não é demonstrada, vamos assim, melhor dizendo, né? Nem produzir, ela não está sendo demonstrada com ações, na verdade ela nem existe. A pessoa não crê. Não, eu creio no coração, mas não obedece. Então você não crê. Entendeu? Se você não faz alguma coisa, você não obedece, na verdade você não crê. Essa é a realidade. Porque quem crê, obedece. E quem obedece é aquele que crê. É assim que funciona, tá bom? Com isso, a gente consegue olhar para esse texto com mais simplicidade. E falar, não, de fato, o Senhor está exigindo de nós que nós perdoemos o próximo. E essa é uma condição sine qua non para a gente ser perdoado. Se nós não perdoamos o nosso próximo, não importa qual a natureza da ofensa, esse é o ponto. Né? E tem uma fala aqui do John Stott que eu achei sensacional. Olha o que ele diz aqui. Quando os nossos olhos são abertos para vermos a enormidade da ofensa cometida contra Deus, o que nós cometemos contra Deus, as injúrias dos outros contra nós parecem comparativamente muitíssimo insignificantes. Então, entender que Deus nos perdoou de uma dívida que era impagável, perdoar o próximo se tornou uma coisa insignificante. Microfone. Olhando assim, parece na verdade que olhar para esse texto do perdão de maneira condicional, ele na verdade tira um peso, né? Porque se eu falo para Deus, me perdoa da mesma maneira que eu perdoo o próximo, talvez esse perdão não seja completo. Mas se eu falo para Deus, me perdoa porque eu perdoei, Deus vai perdoar da maneira dele perfeita, exato. Porque eu perdoei da minha maneira imperfeita. Se você coloca a equivalência, a comparação, você está lascado. Porque nunca vai ser do jeito certo. Seu perdão sempre é egoísta, às vezes, sempre é parcial, sempre é leviano, né? Então acaba que, de fato, não fica aí equivalente. E ele diz o seguinte também: se por outro lado temos uma visão exagerada da ofensa dos outros, é uma prova de que diminuímos muito a nossa própria. Então, por exemplo, o que a Marina fez comigo
Não dá. Não dá. Eu coloco a ofensa do outro, eu amplifico de tal maneira a ofensa do outro que eu não consigo olhar para a minha. E como disse o pastor uma vez aqui, você também não é flor que se cheire. Nós não somos flor que se cheire. Então a gente olha para o outro e fala assim, poxa vida, como foi capaz, né? Mas a gente, macaco não olha para o rabo, já diz o versículo, né? Tô brincando. Mas a gente não consegue olhar para os nossos defeitos e falar, cara, eu também provoco, eu também sou ruim, eu também sou pecador, eu também sou mau. E olhar para a gente, quando a gente amplifica demais a ofensa do outro, a gente diminui a nossa. Nós temos que nos esforçar para fazer o contrário. Para aumentar a nossa e diminuir a do outro. Eu sou culpado. E essa é a grande diferença da psicologia moderna para a teologia, né? A psicologia moderna vai dizer, você é a vítima. Ah, tadinho, você tá com ansiedade? Então você tem que cuidar de você mesmo. Você tem que escolher os seus amigos, não é assim que falam? Você tem que sair de proximidade de pessoas tóxicas. E você, o amor, você tem que amar a si mesmo. Você é bonzinho. Tudo que está ao redor de você é o mal. É o seu esposo, é a sua esposa, é o cachorro, é o papagaio que está te irritando. Tira férias. Vai pescar. Só que o problema é que você vai carregar essa imundícia lá pro lago onde você vai pescar. Porque o problema, dentro da teologia cristã, somos nós, somos eu e você. Não é o outro, somos nós. Você é o problema, eu sou o problema. Entende? Quando a gente consegue, esse é o desafio, quando eu consigo olhar e falar, poxa, eu sou o problema, eu sou o pecador. Eu acho que a gente está caminhando para conseguir entender esse versículo de verdade. Entendeu? Para a gente poder, de fato, perdoar o próximo, sabendo que, na verdade, nós somos o culpado. Tá bom? Quanto a isso, até aqui alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar? A gente poderia... Pode falar, Cris. Queria fazer uma pergunta para você, Genebra. Qual associação tem essa última fala sua com a qual Jesus fala sobre a trave dos olhos? Tirar a sua trave. E ele estava fazendo referência justamente à questão do perdão ou não? Sim. Porque como que eu posso o julgamento ali, né? Mas que envolve a questão do perdão. Como que eu posso perdoar se eu não olho para mim mesmo e não vejo a questão da dívida a qual foi paga não por mérito meu ou crédito meu, mas crédito ou mérito do Muito outro? bem colocado, Kelso. É engraçado. Quando a gente vai orar por alguém, né? A gente fala assim, nossa, Kelso vacilou, hein? Senhor, perdoa o Kelso, Senhor. Eu acho que o único que pode fazer esse tipo de oração é Jesus. Perdoa porque ele não sabe o que faz. Eu falo, Senhor, perdoa o Kelso, né? Poxa, como ele foi capaz de fazer esse tipo de coisa, né? É o tipo de oração que, partindo de um pecador como eu, é egoísta, é orgulhosa. É ofensivo, né? É até ofensivo, dizendo assim, ele precisa e você não. Jesus poderia orar assim, né? Porque ele não tinha pecado. Agora, nós precisamos de perdão. Então, e veja, isso não é uma coisa da minha cabeça. Se você olhar para as orações dos santos nas Escrituras, todos eles, homens santos como Daniel, como Jeremias, lê o livro de Lamentações como Jeremias se incluía. Pecamos contra ti, Senhor. Daniel, Senhor, nós temos Neemias. Todos eles se colocavam no aspecto comunitário, percebendo que eram pecadores. Eles oravam e se incluíam. Nós, teu povo, temos falhado contra ti. Estamos falando de Daniel, de Neemias, de Jeremias, que eram profetas, eram homens santos. E eles se incluíam como pecadores. Né? E a gente ora, Senhor, perdoa a Marina, Senhor, ela está vacilando, né? Não estou dizendo que você não deva orar assim, mas também perceber que você é como ela. Estou usando o exemplo da Marina, né? Desculpa, Marina, vou usar o Bruno agora. Que nós somos iguais, ninguém aqui escapa dessa régua, né? Ninguém aqui escapa dessa natureza que nós herdamos de Adão. Então, eu acho que a gente precisa aprender a olhar para o nosso umbigo, né? E perceber que muitos dos nossos problemas somos nós quem começamos. Muitos dos nossos incêndios somos nós quem acendemos a fagulha. Nos relacionamentos, em qualquer outra ocasião da vida. Eu acho que isso seria, se nós conseguíssemos, né, dentro de casa, na igreja, em qualquer outro lugar, entender esse princípio, todo mundo, né? Poxa vida, viver num ambiente de pessoas que reconhecem a sua fraqueza, pessoas humildes, né, que responsabilizam a si mesmas e não outros pelos seus erros, seria maravilhoso. A gente estaria caminhando para entender verdadeiramente essa mensagem. Tem uma questão. Se, por exemplo, se você faz alguma coisa ruim pra mim, então eu teria que diretamente me falar, Senhor, me ajuda com esse orgulho pra eu poder falar com o Bruno que ele fez uma coisa que me ofendeu. Isso.
E aí vir falar, conversar com Isso. você e a gente resolver. Isso Isso. seria o correto. Jesus diz isso, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Olha só, ele diz, se teu irmão pecar contra ti. Ele não fala que quem pecou ia até o ofendido. Ele fala para o ofendido e até o ofensor. Olha que loucura. Se teu irmão pecou contra ti, quer dizer, a Vivi, vou usar a Vivi, tá? A Vivi pecou contra mim, eu fiquei chateado com ela, não tem que ficar esperando. Mas a gente não costuma fazer isso, gente? A Vivi, ela sabe que eu tô chateado. Quantas vezes eu falei isso pra Kel, né? Você sabia que eu tava chateado. Por que você não veio falar nada? Olha só, Satanás. A Bíblia não diz nada disso. Ela poderia usar isso contra mim. Falar assim, então, se você sabia que você deveria falar comigo, né? Não é verdade? E a gente acha, tô falando, pra você ver, sou mal como qualquer um de vocês, né? A gente faz o contrário. A gente fala assim, você sabia que você tinha feito uma coisa errada contra mim. Por que você não veio falar comigo? E Jesus diz o contrário. Se a pessoa te ofendeu, é você que deve ir até a pessoa e perdoá-la. E falar assim, olha, você fez uma coisa que me desagradou, mas eu tô aqui pra te pedir perdão. E te pedir perdão porque eu não te perdoei, sei lá, uma coisa do tipo, né? Eu quero abrir meu coração para você, para dizer que eu fiquei chateado com aquilo. E também tem uma razão mais objetiva, que é o fato de que às vezes a pessoa não sabe o que te ofendeu também. Né? Às vezes a pessoa te ofendeu e não sabe, por isso é importante você ir até ela dizer que tal comportamento foi ofensivo. Né? E aí vocês esclarecem as coisas e se perdoam. Mas o fim deve ser sempre o perdão, né? De ambas as partes. Nós devemos perdoar, Senhor? 70 vezes 7. 7 vezes? 70 vezes 7. Perdoar até não querer mais, né? Uma vez me perguntaram, né? Só pra gente passar pro próximo ponto aqui. Mas a gente não fica fazendo papel de bobo se a gente ficar perdoando direto a pessoa? Por exemplo, se a pessoa pecou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a mesma coisa. Você fala, eu não vou perdoar mais não, porque se eu perdoar, eu vou estar consentindo com o erro da pessoa, e vou demonstrar pra ela que na verdade eu sou um bobão. Pode falar, Bruno. Aí, no caso, eu acho que existe uma confusão entre perdão e ser compassivo, eu acho. Acho que a gente confunde às vezes, né? Só porque eu perdoei a pessoa, aí ela não mudou o comportamento, mas eu também tenho que mudar o meu, né? Isso. Acho que esse é o ponto. É uma questão de ajuste, e de fato existem pessoas que talvez não mudem. Né? Existem pessoas que talvez não mudem. No entanto, isso não deve ser, como posso dizer, uma razão para você manter o relacionamento da mesma natureza. Porque nem Deus faz isso. Deus perdoa o penitente infinitamente. Mas o impenitente, por um momento, há um limite de paciência. Deus tem um limite de paciência. Chega uma hora que Deus, inclusive o julgamento final, demonstra exatamente o clímax desse limite de paciência de Deus. Uma hora Deus vai pegar e vai acabar com tudo isso. Porque Deus tem um limite de paciência. O que eu quero dizer com isso é que o limite, perguntaram para mim, qual é o limite? Né? A psicologia moderna, né? Hoje eu tô bravo com a psicologia moderna. A psicologia moderna vai dizer para você, o limite é você tem que impor os seus limites. Aí fica uma coisa tão subjetiva, impõe os seus limites. O que significa isso, impõe os seus limites? Então, tchau. O seu critério é egoísta e orgulhoso. Impõe os meus limites, faça o que eu quero. Quando a psicologia diz para você assim, coloca os seus limites para essa pessoa, o que ela está dizendo? Exato. Faça com que a pessoa se comporte do seu jeito. E aí, é casamento, relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre irmãos que está sendo moldado por esse ensinamento do diabo. De pessoas que têm temperamento forte, que são egoístas, que estão condicionando as pessoas a se comportarem do jeito dela. Tô errado, gente? Põe os seus limites. Os meus limites, gente. Se vocês pedirem para mim colocar os meus limites, vocês estão lascados. Se você pôr os seus limites sobre mim, eu não vou ter como pôr meus limites. Exatamente. É uma coisa que nem funciona na lógica. Entendeu? Então não é esse o limite dos relacionamentos. Biblicamente falando, não é. Qual é o limite, então? Para a gente poder lidar com essa tensão de uma pessoa impenitente, de uma pessoa que não muda, qual é o limite? Já que a gente é pecador. Qual que é o limite? Tem um limite. 70 vezes 7. Acho que a Escritura fala sobre referente ao perdão também, né? Chega a certo ponto que você deve, acredito que você perdoa, mas corta laços também. Então, qual o limite para aí? Como é que a gente chama isso, Kelso? Biblicamente falando. Tem um nome mais bonito, que é mal usado, infelizmente, né? Nós chamamos isso de amor.
O amor é o limite. O amor, mas o amor também diz não, né? Exato, por isso que eu estou falando. É uma definição bíblica de amor. Eu acredito que a gente tem se prendido a um aspecto do amor, né? O amor é aquele que perdoa, e aquele que insiste, se machuca toda hora. Não, mas o amor, ele tem também o limite que você está falando, o limite dele, muitas vezes, a demonstração de amor é deixar um pouquinho de lado. Isso. Né? Isso também é demonstrar amor. Exatamente. É como um pai faz com o filho. Exato. Muitas vezes você deixa o filho lá Isso. pensando, para que ele veja que a atitude a qual ele fez com o pai machucou, e quando ele realmente tiver, né, e se ele se arrepender, ele ir, né, até o pai, é assim que a gente faz, ele vai até o pai, e aí o pai conversa, perdoa e mantém ali. Exato. É isso mesmo. Então o limite é o amor. O amor perdoa, o amor é compassivo, o amor é longânimo, ele é paciente, ele não se irrita, ele não se porta com vaidade. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor vai fazer com que você perdoe na medida certa e vai fazer com que você também discipline na medida certa. Obviamente existem questões que precisam ser discutidas, é mais sofisticado do que parece, né? Questões relacionadas às esferas em que certas relações estão acontecendo. Por exemplo, uma relação de pai e filho, existem certas prerrogativas que envolvem a paternidade e a filiação. Relacionamento entre marido e mulher, existem aspectos também que envolvem a autoridade do marido, o papel da mulher. Relacionamento entre irmãos, relacionamento na igreja, relacionamento no trabalho. Cada relacionamento, dependendo da esfera em que ele acontece, tem uma dinâmica. E o amor vai ser o tempero desses relacionamentos. O amor ele vai temperar. Até aqui é o momento certo. A partir daqui, eu não posso seguir, porque se eu seguir, é como uma mãe. Quantas vezes você assiste na internet aquelas mães que o filho é bandido, safado, miserável, já matou, já não sei o que, não sei o que. Aí fala, mas é meu filho. Eu amo meu filho. E aí, traz o menino para casa, e dá comida, dá banho, faz tudo pro moleque. Não disciplina. Isso é amor, gente? Isso não é amor. Isso não, eu não sei. É uma maneira muito grega de olhar para a definição de amor. Um amor que não proíbe, um amor que não põe limites, um amor que não diz não, um amor que não corrige, um amor que não repreende. Isso não é amor. Então, no relacionamento entre nós, irmãos, também o amor deve ser o que unta, o que tempera os nossos relacionamentos. O amor me faz ser humilde, pedir perdão, mas não me permite consentir com o erro. Ele não consente com o erro. O amor fala que está errado. Entende? Isso faz com que a gente consiga lidar melhor com isso. Luiz, alguém levantou a mão antes? Não, né? Kelso levantou a mão? Só um comentário. O Spurgeon fala que o não é uma das formas mais belas de se demonstrar amor, né? E eu concordo com isso. O não é uma das formas mais belas de demonstrar bom. Sim. Mas também às vezes é usada, é por isso que eu estou falando que tem que ser o amor bíblico, às vezes é usada para não só consentir com o erro do outro, mas também para... Eu falo isso porque às vezes as pessoas falam, estou fazendo isso porque te amo. Eu já fui vítima disso. De gente maltratar você e falar, estou fazendo isso porque te amo. Isso não é amor também. Né? Por exemplo, o pai, às vezes, ou sei lá, o esposo, ou pode acontecer o contrário também, é grosso, é estúpido e fala, é porque eu te amo. Às vezes não. Às vezes é o comportamento contrário. Né? Ou o filho com o pai também. Tem aquele texto que é muito descontextualizado, né? Que Jesus fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Esse texto trata sobre a disciplina no contexto eclesiástico, né? Na questão de testemunhas. Então, se seu irmão pecar contra ti, vai lá e exorta ele, né, individualmente, você e ele. Se ele fizer de novo, aí você chama uma testemunha para fazer isso, né? E se ele fizer de novo, então, aí, ou que 2 ou 3 decidirem em meu nome, assim eu vou estar presente naquela situação. Então esse texto aí também trata de como a disciplina cristã também tem relação com o amor, é amorosa, né? Eu, infelizmente, sofri um contexto de disciplina na minha vida que eu entendi ali o amor daquela comunidade por mim, na disciplina. Então foi uma das maiores bênçãos que eu passei na minha vida. Apesar de o fato de ser disciplinado não é em si uma bênção, mas a situação em si foi abençoadora no final das contas. Que olhar bonito o seu, né? Normalmente as pessoas disciplinadas elas ficam com raiva, né?
Elas ficam com raiva, porque ela acha que na verdade as pessoas não estão amando elas. É o contrário. No primeiro momento acaba ficando com raiva. Eu já fui com minha mãe, assim, ó, É. agradeci, falei, mãe, obrigado Pelas pancadas, né? obrigado pelas pancadas que a senhora me deu lá atrás, porque hoje em dia eu sinto que valeu muito a pena. Exato. Entendeu? Não foi ruim. Cuidado, hein? Tá gravando, tô brincando. Obrigado, mãe. Mas é isso, gente. Ó, a gente poderia trabalhar esse aspecto pastoral até fim do mundo, né? A gente poderia trabalhar esse aspecto pastoral até amanhã. E há muito a ser dito a respeito dessas questões, obviamente. Mas a gente precisa sair daqui com essa lição. O fator condicional está presente aí. Você quer o perdão de Deus? Quer que Deus te perdoe? Eu acredito que todo mundo quer aqui. Então, perdoe o seu próximo. Não importa a natureza da ofensa. Perdoe. Perdoe, porque senão você não vai ser perdoado. Depois vocês leiam como lição de casa lá a parábola do credor incompassivo. A parábola, Jesus conta uma história exatamente que ilustra esse tipo de relacionamento de Deus conosco. O rei perdoou o seu servo, o servo não perdoou o seu conservo. Uma dívida muito menor. Veja a questão da inequivalência. Não sei se existe essa palavra. Mas não era nem equivalente às dívidas. Era uma dívida muito menor. E o rei fica... Como assim? Que história que é essa? Que eu perdoo você uma dívida milionária. Eu tinha feito um cálculo a respeito do valor dessa... Eu tinha feito um cálculo a respeito do valor dessa dívida. Não vou lembrar agora, mas é uma coisa exorbitante, assim. A dívida aqui, o valor que Jesus coloca na parábola. Você pode pesquisar aí, pesquisa para mim, Bruno, no chat GPT. Quanto valia em real a dívida de Jesus? Não. A dívida do credor incompassivo lá. Comparada a outra. Tem uma dúvida. A questão também da gente amar o próximo a nós mesmos. Às vezes eu também não consigo me perdoar por algumas coisas que eu bem faço. colocado, né? Isso a gente já comentou em outras aulas. Mas eu acho que no comecinho do EBD aqui no Jaguara. Existe, por conta da psicologia moderna, olhem para mim aqui, prestem atenção nisso, isso é importante. Existe, por conta dessa psicologia moderna também, esse ensinamento. Você precisa perdoar a você mesmo. Aonde? Onde isso está nas escrituras, gente? Eu já vi muitos pastores falando isso, hein? Onde? Em lugar nenhum. Você não precisa ser perdoado, não existe isso. Você precisa ser perdoado por quem você ofendeu. A Deus ou ao próximo. São eles que precisam perdoar. Outra coisa, onde está escrito na escritura para você amar a você mesmo? Em momento nenhum. Por quê? Porque a Bíblia já presume que você faz isso. Então ame o seu próximo como você ama você mesmo. Se houvesse um mandamento da escritura, ame você mesmo, o mundo estava lascado. Entendeu? Jesus já sabe que nós amamos a nós mesmos de maneira até exagerada. Então ele fala, você deve pegar esse amor que já existe em você e colocar no outro. Você deve amar o outro do mesmo jeito que você se ama. Se não gosta que faça com você, então não faça com o outro. É isso que Jesus nos ensina. Então esse negócio de centralizar perdão, centralizar amor é coisa da psicologia moderna e antropocêntrica. A vida cristã, gravem isso, vocês estão assistindo pelo YouTube também. A vida cristã é uma vida de abandono, autonegação. Tem até um livro de um padre católico chamado Joseph Rivers, o nome dele, e ele escreveu um livro chamado O Dom de Si, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um católico, digo de passagem, mas ali ele não trabalha as questões doutrinárias da Igreja Católica, ele trabalha a ideia de você viver uma vida para o outro. A sua vida é um dom para o outro. Então as pessoas falam assim para você, cuide de você mesmo, se preocupe com você, pense em você. Na Bíblia, em nenhum momento a Bíblia diz isso, em nenhum momento. Na Bíblia, inclusive com relação ao corpo, as pessoas falam assim, o corpo é templo do Espírito Santo, então você tem que comer bem. Quando a Bíblia fala do corpo é templo do Espírito Santo, ele está falando em questões morais. Paulo está falando em relação ao fato de que o seu corpo hoje deve ser usado para servir a Deus, para se entregar a Deus, e não aos ídolos. Não você mesmo também. Entendeu? Não aos ídolos. Então o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele fala, o que tem a ver o seu corpo com Baal, com os ídolos? Se o seu corpo hoje é a habitação do Espírito Santo. As pessoas usam esse versículo para dizer assim, não, se preocupe com... Não estou dizendo que é ruim isso, tá? Estou dizendo que esse versículo não está falando disso. O ponto de Paulo ali é moralidade. Moralidade.
Por quê? Eu duvido alguém chegar para o apóstolo Paulo lá na prisão, possivelmente cego, é uma teoria de que Paulo tinha problema de vista, num lugar fétido, frio, sei lá, naquela condição, e falasse assim para ele: Paulo, cuida de si mesmo. Ô Paulo, poxa, perdeu a vida inteira nessa... Né? Ô Paulo, tá na hora de você pensar um pouquinho em você mesmo, né? Paulo ia falar assim: já não vivo mais eu, rapaz, mas Cristo vive em mim. Vocês percebem como a mente da gente, ela tá distante dessa vida de entender você como um dom para o outro? Paulo entendia: as minhas cartas são vocês, ele escreve. A minha glória são vocês. E não a minha sensação pessoal, mas ver a igreja de Cristo prosperando, crescendo, sendo abençoada, sendo edificada. Nós, ele diz, os apóstolos, somos colocados por último. Né? Não os primeiros, nós somos os últimos. Então a vida cristã é uma vida de autonegação, uma vida de abandono. Imagina no casamento nós pensássemos assim: vou viver em função da minha esposa. Eu sei que eu não consigo, eu estou confessando isso aqui, né? Eu sei que você não consegue também, mas é isso que o Evangelho ensina. Vou viver em função da minha esposa. Que se lasque o Genebra. Vou viver para ela. Vou viver para a minha igreja. Servir a minha igreja. Vou viver para os meus irmãos. Imagina se todo mundo pensasse assim, né? Um vivendo pelo outro. Mas a gente não consegue. A gente é eu, sou eu. Poxa, não fazem para mim, não ligam para mim. Não é verdade? Que Deus nos ajude. Eu não sei por que eu estou falando isso, por que eu estou falando isso. Alguém perguntou, né? Eu queria talvez fazer um comentário, talvez seja uma dúvida. Não sei se eu estou errado, você me corrija. A questão do amor próprio, né? Você falou que a gente já tem essa tendência natural ao amor próprio. Eu acredito que isso trate sim da maioria dos seres humanos, mas eu acredito que o ser humano em si ele já tem sempre um desequilíbrio. Então, quando não é, via de regra, o amor próprio exagerado, é a falta de amor próprio, porque a Bíblia ensina... Eu preciso interromper você. Existe um conceito da psicologia moderna, desculpa, Luiz, mas aí você continua depois. Tá bom. Se eu não responder já aqui nessa fala. Chamado autoestima, né? Uhum. Autoestima. O que é isso aqui? Estimar a si mesmo. E existe a famosa autoestima. Então, a autoestima é a pessoa que tem uma visão, não vou nem dizer elevada, mas uma visão coerente de si mesma. Ela tem autoestima. Se veste bem, né? Fala bem com as pessoas, tem autoestima aqui, ó. Você entende o seu valor. Entende o seu valor, o seu papel. Eu sei quem eu sou, me garanto. Né? E tem a pessoa, coitadinha, que tem a baixa estima. O que é a pessoa com a baixa estima? Não se ama. A pessoa que não se ama, a pessoa que não olha para si mesma, não valoriza a si mesma. Então você vai no consultório de psicologia, no divã, lá ele vai falar para você: sua autoestima está baixa. Já não, é porque alto aqui no sentido de altura, né? De alto a si mesmo. Então a sua autoestima está baixa. Você precisa aumentar a sua autoestima. Assinado Satanás. Por quê? O que é a baixa estima? Como diz o Tim Keller, ele trabalha isso no livro Ego Transformado. Ele fala: isso aqui é a mesma coisa. É forma diferente de chamar a atenção para si. Isso é a mesma coisa. A pessoa que tem baixa estima é a pessoa que tá achando que ninguém liga para ela. Ela é uma demonstração do seu orgulho do mesmo jeito. É uma demonstração de um amor próprio do mesmo jeito. Só que a validação desse amor na cabeça dela não está acontecendo. Por isso ela fica com a baixa estima. Ninguém liga para mim. Ninguém olha para mim. Mas ela é uma pessoa que tem a sua autoestima tão elevada como qualquer ser humano, só que se sente injustiçado diante dos relacionamentos dela. Por isso, ela é nomeada como alguém que tem baixa estima. Mas isso aqui é fruto do pecado que quer ser sempre ovacionado, sempre aplaudido, sempre bem visto, sempre recompensado por aquilo que é. Quando o psicólogo dizer para você, um amigo dizer: você está com baixa estima, ou está com baixa estima ou autoestima baixa, baixa autoestima, sei lá, nem sei mais o que dizer. Você olhe para dentro do seu coração e fale: cara, eu estou querendo a atenção das pessoas. É isso que eu quero. Porque isso aqui não existe no relacionamento, não deveria pelo menos existir no relacionamento com Deus a partir do momento que eu sei do meu valor. Cristo morreu por mim. Eu sou amado por Deus. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade que, inclusive, recentemente eu precisei ser lembrado. Bruno, você é amado por Deus.
E você não precisa ser amado pelas pessoas, cara. Você é amado por aquele que te criou. E que deu a vida do seu próprio filho, deu a si mesmo na pessoa do seu filho para morrer, para salvar você, para ter um relacionamento pessoal, vivo e voluntário com você. O que você está esperando das pessoas, cara? Isso cura qualquer ferida psicológica, qualquer trauma de relacionamento, porque pai, mãe, marido, mulher, cachorro, papagaio não deu atenção para mim. E me faz perdoar a pessoa de verdade, porque o que eu estou esperando? Eu sempre digo para vocês, às vezes a gente está defendendo um saco de lixo. Tá lá no voto do lixão lá, falando aqui, ninguém toca. E é um saco de lixo, cheio de cocô. Quem eu sou na fila do pão para esperar que as pessoas fiquem me aplaudindo? Então, não sei se eu te respondi. Não, eu queria só que você discorresse assim, um pouco mais sobre quando Jesus falou, ame o próximo como a ti mesmo. Jesus falou sobre isso, presumindo, na minha opinião, de que a gente já nos ama. Entendeu? Vamos dizer assim, o padrão que Jesus ensina, eu acho que Jesus já sabia, né? Ele sabia que nós somos pessoas orgulhosas e egoístas, e sempre estamos preocupados conosco mesmo, que ele pegou esse valor alto que nós damos a nós mesmos e colocou no ombro do outro. Entende? Qual é o critério? O critério, então, para mim minha esposa tem que me amar, tem que me servir, a igreja tem que corresponder às minhas expectativas, meu trabalho, meu salário, está tudo aqui. Então o padrão está lá em cima. Jesus falou, pegue tudo isso e coloque no outro. Entendeu? Você é uma pessoa valiosa, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que deve ser ovacionada, aplaudida, a atenção deve estar sobre você. Ok, coloque isso sobre o ombro do outro. Sem olhar para ver se a pessoa merece ou não, porque senão você não consegue, né? Até porque você não merece também. O Kelso havia levantado a mão, mas fala o valorzinho para nós aí, só para a gente ter uma ideia. Põe na lousa. Eu consigo colocar na lousa, que é um número muito alto. Eu sou de letras. Vamos falar primeiro do servo lá, que estava devendo também. É 6, 0, 0, 0, vírgula 00. 6 mil reais? Calma. Agora é o que o rei... O que o rei perdoou o rei perdoou agora. 1, 3, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vírgula 00. Como é que chama isso aqui? 1 bilhão 360 milhões. 1 milhão 360... 3 aqui, né? 1 bilhão 360 milhões. 1 bilhão. Esse aqui é o que Jesus usa para falar do seu e do meu pecado. Isso aqui é que nós perdoamos uns aos outros. Igual o ajuste da inflação aí. Se tiver no governo Lula, eu tô lascado. Já tá, porque é talento, né? Ele fala que... Isso equivale a quanto tempo de trabalho? Tem aí? Quantos anos a pessoa precisa trabalhar para ganhar isso aqui baseado no denário, que é o tempo do período de Jesus? Fala, Kelso. Tem que tacar na cabeça do microfone. Genebra, pegando aqui o gancho da fala do Luiz, como a gente vê a questão de João trazendo também a ideia de amar o outro, como que podemos falar que amamos a Deus se não amamos o outro? A questão entra também a questão do perdão nessa fala, sim ou não? Sim, o perdão está presente. O amor, ele é demonstrado de várias formas, né? O amor, ele é... Eu acho que a palavra amor que Paulo usa, o vínculo da perfeição, né? Dentro da linguagem hebraica, ela é muito abrangente também, ela é polivalente, né? Então envolve perdão, envolve reconciliação, envolve uma série de coisas. E essa fala de João, no meu entender, João mostra exatamente essa incongruência, essa incoerência, né? De você dizer, eu amo a Deus que não vejo. Alguém vê Deus aqui? Não. E a gente está dizendo o tempo todo que o ama, né? Nas músicas, nas orações, Senhor, eu te amo e tudo mais. Mas não consegue amar a pessoa que você vê. Qual que é a coerência disso? Qual que é a lógica disso? Essa fala de João não faz sentido. Detalhe, essa pessoa, João não diz isso, mas em outros textos diz que essa pessoa é a imagem de Deus. Né? Essa pessoa que está lá, o bigodão do Kelso aí, o galinho, como é que é o nome? O frangolino lá, ele é a imagem de Deus, mesmo sendo frangolino. Ele é a imagem de Deus. E você tem que perdoar, amar, servir. Né? Olha só que uma questão antropológica, a gente brinca assim, mas é uma questão de antropologia bíblica. Quem é a pessoa que está do seu lado? Imagem de
É a imagem de Deus, não é uma máquina, não é uma bola de carne, né? Ou a falta de carne, como é o meu caso. Mas essa pessoa, de alguma maneira, ela está refletindo a imagem de Deus. E a gente tem que amar. Então não faz sentido. Eu amo a Deus, amo a Deus. E é engraçado como o cristianismo moderno consegue viver com essa incoerência, né? Pessoas na igreja que não se falam, que se odeiam e está lá adorando a Deus, demonstrando uma piedade falsa. Pode enganar a igreja, mas não engana a Deus, porque Deus conhece o coração. E Jesus diz o seguinte: se você tem uma coisa contra o seu irmão, deixa a tua oferta no altar. Parece uma lição básica isso, né? Mas está no Evangelho. Deixa a sua oferta no altar. Volta, reconcilia com o teu irmão e depois traz a tua oferta. Senão você não vai ser ouvido, cara. Acabou, não adianta adorar bonito, cantar bonito, pregar bem, cantar afinado, chorar. Uau! Fez todo um show, um espetáculo. Que lindo, como ele é piedoso, como ele é piedosa. Olha, vai todo dia na igreja. Vai para a igreja o resto da vida e vai para o inferno porque não perdoou o seu próximo. A segunda pergunta, Janab, seria basicamente a questão de Isaías, capítulo 58, a qual fala do jejum. E aí entra também nesse aspecto de amar, que o próprio Deus, ele revoga, né? Como vocês querem jejuar, para vocês jejum é isso, o outro com frio, né? E aí ele vai trazer uma série de coisas. O que Deus exige de verdade. Exatamente. Então, como que a gente consegue encaixar perdão, amor e tudo, exemplo, essa passagem de Isaías, essa passagem de João, e fora outras que tem aí, como que a gente consegue conciliar e aplicar na nossa vida aqui na igreja e nas outras igrejas também, como crentes, né? Quanto? 15. Tá. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é exatamente essa a ideia, Kelson. Eu acho que o relacionamento cristão com o seu próximo, ele deve ser orgânico. Ele deve ser orgânico. O que isso significa? Você deve auxiliar o seu próximo, servir o seu próximo, amar o seu próximo. A palavra é amar, né? Amar, e isso envolve servir, perdoar, cuidar, enfim. Porque isso deveria ou deve refletir o seu relacionamento com Deus. Quando o Senhor fala por intermédio de Isaías, vocês estão jejuando, não adianta jejuar. Se vocês não ajudam o seu próximo, qual que é a lógica disso? Qual é o sentido de você vir para a igreja, cultuar, dar os seus dízimos e ofertas, se você não consegue... perdoar louvar, fazer o que você faz na igreja se você não consegue perdoar o seu irmão. É exatamente a fala de João. Você demonstra uma incongruência, uma inconsistência na sua fé. A fé verdadeira, ela ama o seu próximo, né? Há, inclusive, teologias que enfatizam de tamanha forma esse aspecto horizontal da fé que negam de maneira peremptória o aspecto vertical. Então, por exemplo, o que é o cristianismo de verdade? O cristianismo de verdade é você fazer alguma coisa pelo outro. Tirar os pobres da pobreza, vestir e papapá. Existe esse aspecto? Existe. Mas a gente sabe que não é só isso. Existe um aspecto vertical também, que é a sua vida religiosa, a vida espiritual. Então, no meu entender, essas coisas elas são conjugadas de maneira orgânica. O meu amor por Deus, ou a Deus, ele naturalmente é exercido no próximo, que é a imagem de Deus. Se eu falho no meu amor com você, com vocês, eu estou falhando no meu amor com Deus. É assim que João e Isaías e os profetas diziam, né? A Zacarias e tantos outros falam a mesma coisa. Vocês estão cuidando de vocês mesmos, mas não estão cuidando do próximo. Isso não faz sentido algum. Tá? O Bruno tinha alguma coisa para falar. Qual que é o valor aí? Considerando aí o valor médio diário de R$60 por dia aqui no Brasil, né? O salário mínimo dá 22.666.666 dias. E no período de Jesus? Em denários? Denários? Em denários a aí. gente estava falando de... Eu já tenho aqui, ó. Eram 100 denários, né? Eram 100 denários que ele... Agora você quer saber o valor... Não, quanto tem em denário? Isso aqui... Em denário? Cada dia é um denário. Isso aqui equivalia a quantos dias de trabalho? Ah, tá. Peraí, vamos ver. E aí eu vou iniciar com vocês aqui uma nova discussão para a gente já caminhar para o final, tá? Pode falar. Também, isso é mais um aspecto, a questão que você falou da horizontalidade e da verticalidade, né? É mais um aspecto em como a nossa vida ela deve ser toda espiritual.
A gente tem mania de falar as coisas que são concernentes ao culto ou os meios de graça, a gente enxerga de maneira vertical, ou seja, isso aí é uma coisa só espiritual, não tem dimensão no comum, na vida comum isso, e a vida comum, as coisas do dia a dia, o ordinário, não tem a relação com isso. As duas coisas são interligadas na vida do cristão, né? Você falou do caso das ordenanças. Vamos pensar na Santa Ceia. A Santa Ceia tem um valor espiritual? Sim ou não? Por quê? Porque a gente está, de maneira dramática, rememorando ali. Tem mais do que isso, não está só rememorando. De maneira dramática. Quando eu digo de maneira dramática, eu estou falando. Não, mas eu estou falando. Eu entendi o que você quis dizer. Mesmo de maneira dramática, existem elementos que você não falou aí. O que é ceia pra gente? É a Páscoa. Não, mas como é que a gente chama as ordenanças? Meio de graça. Sacramento. O que é um sacramento? Ordenança, né? Tipo, um argumento circular, né? É porque é. O que é um sacramento? Hã? A gente só sabe que a ceia é um Veja, sacramento. então, é claro que a aula não é sobre isso, mas se você olha para a ceia como uma ordenança, não é uma obrigação, uma ordenança, uma ordem. Se eu olho como memorial, é apenas uma lembrança. Eu estou lembrando do que Jesus fez na cruz. Se eu olho como um sacramento, o aspecto sacramental da ceia torna aquilo espiritual. A discussão, quando os crentes discutiam a respeito da sacramentalidade da ceia, é a presença de Jesus no pão e no vinho. É literal. Aí os católicos, né, vão dizer que Jesus de fato virava o pão, virava o vinho. Aí tem os luteranos que diziam que eram as duas coisas ao mesmo tempo. Os luteranos. Aí tem os reformados que já acham que é espiritual, que Jesus está presente. Então veja, por que a gente entende como sacramento? Paulo diz que aquele que toma a ceia indignamente, o que acontece? Poucos ficaram doentes, né? Indignamente. E o que aconteceu? Eles ficavam doentes e morriam. Então não é um memorial. Não é apenas uma ordenança. Existia um fator espiritual ali. Deus estava matando pessoas que estavam tomando a ceia indignamente. Aí está o fator vertical. E o fator horizontal? O que era tomar a ceia indignamente? No caso dos coríntios ali, eles não compartilhavam. Não esperavam pelos outros. Então os ricos comiam, bebiam, se embriagavam. Chegavam os pobres. E os pobres chegavam lá com a pombinha, com o pouco cafezinho. E chegavam, os caras já tinham comido tudo. Então Paulo falou, vocês não estão discernindo o quê? Vocês não estão discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Quem é o corpo? A igreja. O aspecto horizontal, social. É a igreja também. O sangue não está no corpo, não? O sangue não está no corpo, não? É porque quando Deus fala que tem que pingar, vocês não estão discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Vocês não estão entendendo o que é ser igreja, o que é ser comunidade. O aspecto vertical está imbuído no aspecto horizontal. O verdadeiro crente piedoso, ele serve o seu próximo, ele espera pelo próximo, ele ama o seu próximo. Aí Paulo vai discorrer sobre a ideia do corpo, né? Os menores membros do corpo são os que merecem maior honra. Qual é a parte do corpo que você cobre com mais cautela, com mais cuidado? Não precisa falar, tá? Tá filmando. É a parte que você acha mais vergonhosa. Paulo diz exatamente isso aos coríntios. A parte que a gente acha mais frágil, mais vergonhosa, é o que a gente cobre com mais... Opa, aqui ninguém vai mexer, ninguém vai ver. Então, não deveria ser assim na igreja? Os mais fracos, os mais sensíveis, os mais imaturos, esses deveriam ser os mais protegidos. E dignos de maior honra. Paulo inverte o negócio. E a gente faz o contrário. Eu estava ouvindo há um tempo atrás umas aulas do Heber Campos, né? E ele fala sobre sacramento. Aí eu estou relembrando, uma das coisas que ele fala é o seguinte: sacramento é um sinal visível e externo instituído por Cristo que confirma e sela a graça de Deus já oferecida pela palavra, servindo de meio de edificação da fé e dos crentes. Então vejam, quando a gente toma a Santa Ceia, isso é importante, todo mundo é batizado aqui, né? Se vocês não são batizados, procurem se batizar o quanto antes.
Não tem problema. Não tem problema, eu sei disso. Então já procure os... Eu vou resolver isso para vocês. Já procura os presentes. Por quê? Por que isso é importante? Porque o meio de graça é exatamente o meio pelo qual a graça age. Então, aquele que entende a ceia como memorial, qual é o efeito espiritual na vida dessa pessoa? É só lembrança. Só lembrança, papai. Né? Não, tá pela Bíblia, só lembrando. Entendeu? Agora, se é meio de graça, é uma maneira de nutrir o povo de Deus. Calvino dizia que nós nos apropriamos de Cristo quando nós estamos participando da ceia. O que acontece naquele momento de ceia é algo maravilhoso. Você está se apropriando de Cristo. Entendeu? Participando, assim como... Eu sei que existe uma questão meio... existe uma questão meio... como é que eu posso dizer? Meio primitivo em falar isso, mas os cultos antigos, o que eles faziam? Inclusive os cultos antigos, até o próprio judaísmo, né? O sacerdote, ele oferecia uma parte para Deus, do animal que era sacrificado, e o que ele fazia com o restante? Ele comia. Porque comer é se apropriar, é fazer parte daquilo. Aquilo agora faz parte de quem eu sou. E é isso que acontece na ceia. Você está comendo do corpo e bebendo do sangue do Senhor. E agora ele está... A graça de Deus está me nutrindo aqui. Estou sendo alimentado espiritualmente. Então aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor está se privando de ser nutrido. Então o batismo inicia você nesse relacionamento e a ceia mantém você nesse relacionamento, nutrindo você espiritualmente. Assim como a árvore da vida, que nós comeremos na eternidade para sempre. E que ela dará os seus frutos de mês a mês. A gente vai chegar lá, comer do fruto da árvore da vida, que Adão não pôde comer porque pecou. Está lá no livro do Apocalipse. A gente vai poder nutrir o nosso nosso corpo físico na eternidade comendo da árvore da vida, que será um sacramento também. Vai ter gosto de churrasco? Essa é uma pergunta que eu não sei responder, mas bem poderia. Churrasco com Coca-Cola. Aproveitando aqui, são 60 milhões de denários. Isso dá quantos dias? 60 milhões de dias, né? 60 milhões de dias. 60 milhões de dias. Gente, quem vive isso aqui? Quem vive isso aqui? Quer dizer, pega 360 e divide por 60 milhões para saber os anos? Não. Como é que é? Vai lá, sei lá, vê aí, eu sou péssimo em matemática. Ó, se você quiser falar em ano, 60 milhões dividido por 365 dias são 164.383 anos. Quem vive isso, meu Deus? Deus me livre. Ninguém pagaria essa dívida. Ou seja, resumindo, era uma dívida impagável. Sim. Né? Resumindo aí a parábola, Jesus está ensinando que era uma dívida impagável que foi perdoada. Impagável. Ele não poderia pagar mesmo que ele trabalhasse o resto da vida. Impagável. E foi perdoada. Acho que Jesus aumenta, né? Para tornar um negócio hiperbólico. A gente deve isso, né? Como que esse é o primeiro? Vamos lá. Até aqui tudo bem? Alguém te levantou? Quer te levantar a mão? Referente à questão da... Pô, que aula gostosa. Deus abençoe a vida de vocês. Hein? Esse é o sentido que você estava trazendo, a questão do sacramento, né? Quando eu não participo, eu não participo da aliança, ou sim ou não? É isso mesmo. A questão do sacramento, a questão da ceia, é um memorial, não perde esse aspecto memorial. Sim. Porém, memorial porque eu participo, eu me lembro que agora, através da obra salvífica, através do sangue derramado que emana a graça da cruz, é que me torna participante. Quando eu participo desse sacramento, eu me torno participante também da aliança a qual ele firmou no Calvário, né, por mim. A questão do sangue que eu estava falando, perguntei, a questão é referente ao que purifica, ao memorial também que purifica aqueles que participarão da aliança. Isso mesmo. Né? É isso mesmo, perfeito. Só concluindo aqui, a questão do memorial, a gente é atacado pelos... Então, exato. Existe um escopo, né, do que significa sacramento, né? E esse é o problema quando atacam a teologia sacramentalista das ordenanças, por assim dizer. Eles dizem que nós anulamos os outros aspectos. Isso não é verdade. O sacramento envolve aspectos memoriais, aspectos escatológicos, anunciar a vinda do Senhor. Isso é sacramento, assim como qualquer outro sacramento. Todos os sacramentos eles eram sinais que, de alguma maneira, tornavam Deus conhecido, mas que também nutriam espiritualmente o seu povo. Então,
O batista, por exemplo, que crê nas ordenanças apenas como aspecto memorial, eles anulam aquilo que para a gente é um fator preponderante, que é o aspecto espiritual dessas ordenanças. No entanto, o aspecto sacramental, no meu entender, não anula o aspecto memorial. E não anula o aspecto escatológico. Muito pelo contrário, ele envolve essas dimensões todas. No caso dos batistas, talvez eles estejam sendo literais, né? Porque Jesus, ele fala, né? Fazer isso em memória de mim. memória de mim. Então, acho que deve ser esse o ponto, né? Sim. É por causa da teologia da aliança, né? Por exemplo, quando... Eu desafio vocês, que eu estou estudando sobre isso, mas quando se estuda a teologia da aliança, todos os pactos que foram feitos, eles tinham sinais. E esses sinais não eram apenas memoriais, apenas de lembrança. Entendeu? Eles envolviam o aspecto de nutrição do povo de Deus. Tá bom? Revelacionais também. Então estavam anunciando coisas que Deus faria no futuro. Por exemplo, o arco-íris, lá na aliança que Deus faz com Noé. É um anúncio de que Deus não destruiria mais, tal. Era um memorial também e tudo mais, entendeu? Só que envolvia um aspecto pactual, relacional e pessoal entre Deus e Noé. Assim como a árvore da vida lá em Gênesis e tudo mais, entendeu? Enfim, mas essa não é a aula. Mas é só para vocês ficarem curiosos. Na aula que vem, a gente vai começar... E eu posso começar aqui, a gente tem 5 minutinhos, né? O não me deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Então a gente viu aqui, gente, só para concluir aqui essa partinha, nós falamos sobre provisão, o maná, né? O pão nosso, o perdão, estava ligado às nossas dívidas. Como é que a gente pode chamar esse não nos deixe cair em tentação? Segurança, guardar-nos. Isso, exatamente isso. Eu chamei aqui de proteção. Então vocês têm um esbocinho aí, ó, que legal, dá para pregar. 3 pontos. Tem um esbocinho, proteção. Então você deve pedir a provisão, sustento diário, o perdão das nossas dívidas, né? Se nós perdoarmos os nossos devedores, e o Senhor nos ensina a pedir por proteção aqui também. Tá? Então, só para iniciar a nossa discussão, porque, como eu disse, parece muito fácil ler esse texto. Não deixa cair em tentação, né? Mas o texto grego, como eu já apontei para vocês, a palavrinha que aparece no versículo 13 aí, no grego é esferó. E essa palavrinha, ela é formada de 2 palavrinhas gregas. Uma preposição, a eis, palavrinha eis, e essa palavrinha, que eu vou colocar assim, transliterada em feró. Essa preposição eis, ela significa para dentro, em direção a. Por isso que a questão tem a exegese e tem a eisegese. A exegese tira o sentido do texto para fora. A eisegese coloca o sentido no texto. Por isso, em direção, vou colocar aqui para dentro, tá? Para dentro. Então você já vê aqui nessa preposição a ideia de movimento. Aqui chegou. Por isso é a tradução conduzas, né? Nomes conduzas, né? E aí, feró é carregar. Tá? Então você tem para dentro e carregar. Como é que se traduziria isso aqui, gente? Não nos carregue para dentro da tentação. Não tem como escapar. Né? A ara, alguém tem a ara aí? Como é que traduz a ara? E não nos deixes cair em tentação. Não há uma suavização aí? Não nos deixe cair em tentação. Eu estou indo, eu estou indo. Aí o Senhor, opa, vem aqui. Não deixei você cair. Uau, né? Salvei. Agora, não nos conduzas, que é a ideia da palavra esferó, colocar para dentro, carregar, a ideia é não me carregue. Ele é algo extraordinário, né, que ele faça isso. Mas aí Tiago... Um monte de dúvida. Isso aí. Um monte de dúvida. Então, Tiago fala que não, pra gente
Em Tiago diz que a gente não pode dizer que de Deus fui tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Como que eu posso dizer que de Deus eu não fui tentado, se muitas vezes pode ser que Ele me carregue para a tentação? Mais uma, só para complicar a sua vida, para você pensar. Como que eu posso olhar e falar que ele não pode, se ele mesmo conduzir o filho dele à tentação com o diabo? Mateus capítulo 4, né? Na versão. Lucas 4, na verdade. Na versão ARC, que chama, né? Tem, não nos induza à tentação. Não nos induz. Não nos induz à tentação. Bom, a gente vai ter tempo para responder todas essas perguntas. A gente vai discutir essas questões na aula que vem. Mas a gente precisa iniciar, né? Porque assim, quando a gente estuda a Bíblia, gente, só abrindo um parênteses aqui, né? A gente estuda a Bíblia, a gente, quando trata de questões teológicas, exegese, nós estamos estudando a respeito de quem Deus é e como Ele age. Não estou falando do que Deus é, mas de quem Ele é. E esse texto fala muito a respeito de quem Deus é. Quem está preparado vai lidar com coisas em Deus que não gosta. Né? Estudar a Bíblia com sinceridade fura aqueles balãozinhos que a gente tem na cabeça, aqueles sonhos de mundo cor-de-rosa, de quase que Deus como se fosse um unicórnio que vem, né, para... Esse negócio não existe. Entendeu? Deus é um ser, uma pessoa que desagrada muito a gente. Essa é a verdade. Né? E isso não vai mudar em nada a respeito de quem Ele é. A maneira como eu penso é só a maneira como eu penso. A maneira quem Ele é quem Ele é de verdade. E esse texto fala uma coisa de Deus que as pessoas não gostam. Que Deus vai colocar você em enrascada. E que você deve pedir para que Ele não faça isso. Eu me lembro uma vez que, passando um momento de prova, eu falei para Kel, eu tô com medo. E ela falou assim, você está com medo de quê? Eu falei, estou com medo de Deus. Ela até se assustou, como assim, medo de Deus? Eu falei, Deus, não é essa visão que Jó tem? Quem é o inimigo de Jó no livro dele? É Deus. Satanás para Jó ele nem cita. Tudo bem que alguém pode alegar de que ele nem sabia o que estava acontecendo, né? Mas a verdade é que se essa figura existia já na mitologia judaica, qual judeu não conhecia a história de Gênesis? Por que ele não fala, Satanás se levantou contra mim? Ah, força do diabo, 3 vezes na madeira. Quem é o inimigo? Quem é o seu adversário? Quem é que coloca as coisas diante de você? Ah, mas eu não gosto, então sinto muito. Ah, não gosto, eu acho que Deus é bonzinho, e tudo bem, Ele é bom. Você criou um Deus na sua cabeça. O Deus da Bíblia pega os seus servos e esmaga. O Deus que destrói sonhos. Tá? Só para iniciar a nossa conversa aqui. O Deus da Bíblia é o Deus que falou para Ezequiel, faz o seguinte, ó. Amanhã você vai levantar e eu vou tirar a coisa que você mais ama. Até arrepio de falar. Que você vai fazer? Ele dormiu, acordou, a esposa estava morta. E Deus falou para Ezequiel, você não vai chorar. Você vai engolir o choro, rapaz. Você não vai chorar, você vai ficar inquieto. Para que isso, Senhor? Porque você é um sinal para Israel. Eu vou tirar deles a coisa que ele mais ama, que estava se referindo ao templo. Ezequiel podia falar, poxa vida, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Minha mulher, Senhor, é minha mulher, minha esposa. Em momento nenhum, Ezequiel reclama, gente. Ezequiel sai nas ruas, o choro aqui entalado, como um sinal para o povo de Israel. Você será o meu sinal. E Deus esmaga Ezequiel. Parece um Hulk, né? Hulk esmaga. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que colocou o seu filho, o seu próprio filho, a si mesmo, numa enrascada. E a gente quer o quê? O Deus que se prega hoje nos púlpitos é um Deus que vai livrar você das enrascadas, né? E veja, o ponto não é que Deus não nos livre, mas Ele nos livra nas enrascadas. E não das enrascadas. É diferente, né? Nas é diferente de das. Das você nunca vai para prova, tá tudo certo, porque Deus está lá te protegendo. Não me deixes cair em tentação. O Senhor está evitando. Não nos conduza, o Senhor vai te colocar na fornalha, aquecida 7 vezes. Mas Ele vai te levar de lá. É o próximo refrão. É o caso de Jesus, é o caso de tantos outros. O Senhor coloca você na cova. Ele coloca você enrascado, Ele coloca você no deserto, Ele coloca você em dificuldades. Fome, peste, perseguição, nudez, frio, espada, tudo isso Paulo diz.
Esse é o evangelho. Mas ele também... Não gostei, então vai para casa. Assistir Gugu. Existe isso? Concluindo aqui para a gente encerrar, que senão eu vou tomar bronca lá. Essa palavrinha aqui, esse verbo, né, que já está imbuído aqui de uma preposição, ele aparece numa qualidade verbal, porque no grego a gente não tem aliás, a gente não tem só tempos verbais. Se atentem para isso aqui, porque isso aqui é importante. Não tem apenas os tempos verbais, passado, presente e futuro, como no português. Tanto o hebraico quanto o grego, eles têm qualidades verbais. Às vezes essa maneira de expressar o tempo, porque a gente não se preocupa em como a ação foi produzida. A gente se preocupa. No português, quando eles vão falar de como a ação foi produzida, eles têm um outro recurso. Hã? Um adjetivo? Não, advérbios. Os advérbios explicam como a ação foi produzida. Como e quando e em que local. Aí tem advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de tempo. Vai explicando os tipos de advérbios. Os advérbios, eles dão sentido ao verbo. No grego não tem isso. No grego já carrega a qualidade do verbo. Então não é só o tempo que às vezes ele se preocupa, é com a qualidade do verbo também. E existe uma qualidade verbal no grego chamada de aoristo. Aoristo. Essa qualidade verbal, aoristo, é um tipo de maneira de conjugar o verbo no grego que não se preocupa com o tempo. Isso é muito louco. Existe passado, presente e futuro no grego, mas existe também um verbo que eles criaram. Atemporal. Por isso, as palavrinhas que começam com a, elas têm é o não. Entendeu? E eu acho que é oros, que é a palavra fim, né? Quer dizer, é como se estivesse dizendo uma coisa sem fim. Entende? Então a ideia é, não nos conduz à tentação. Primeiro, está dizendo que não há um momento específico em que isso vai acontecer. A ideia é que é como se fosse uma foto. Uma foto, você sabe que aquilo está sendo praticado. Imagina uma foto de uma pessoa jogando tênis. Tem um movimento, tem uma coisa acontecendo. Você sabe que aquilo está acontecendo, mas você não sabe quando aconteceu. Você está vendo a foto. Mas ali a foto não está representando o passado, presente e futuro. Ela está representando a ação. O vídeo não. Se você vê um vídeo, você está vendo a ação sendo concluída. Você sabe o que é passado, o que é presente e o que é futuro na ação. Mas a foto, aquilo está congelado. Mesmo assim, o aspecto de movimento está ali, mas você não consegue discernir em que momento aquilo está acontecendo. É mais ou menos isso, né? Outro. Além de estar na aoristo, está no subjuntivo também. O que é o subjuntivo? Não lembra? O subjuntivo é quando uma oração está construída com a ideia de que ela pode ou não acontecer. Ela depende de um outro fator. Por exemplo, quando o Brunão vir para a igreja, as construções nessa natureza, elas demonstram que existe um fator que ainda pode influenciar aquilo a acontecer. O que isso nos faz refletir? Que em algum momento, isso vai acontecer na vida do crente. Em algum momento isso vai acontecer, a gente não sabe quando. Isso já pode ter acontecido. Ou pode estar acontecendo, ou pode acontecer. Mas que você vai ser levado a tentações, você vai. Deus vai te colocar numa enrascada uma hora. Alguém pode apontar na escritura alguém que não passou por isso? Como o Kelso bem citou, até Jesus, que foi o que mais se meteu enrascado. Aliás, foi envolvido nessas questões, né? Então, esse é um fator importante para a gente começar a nossa discussão aqui. Saber que Deus faz essas coisas, que Deus nos conduz a tentações, que Deus nos leva a situações difíceis. A gente vai trabalhar na aula que vem o que significa a palavra tentação. Se existe a dimensão moral disso aqui, porque aí dificulta com outras passagens, né? Ou se pode ser traduzido de outra maneira e tudo mais, tá bom? Alguma dúvida? Seu Vago, a questão, eu sei que você vai trabalhar isso também, mas ele também dá a questão do... Eu acho que você vai falar sobre isso. Essa mesma tentação a qual ele coloca, é a mesma tentação a qual ele tira. E como que isso acontece, entende? Que ele fala que ele dá o escape. Entende?
E eu não sei se você vai trabalhar essa ideia Vou também. trabalhar. Beleza. Vou trabalhar porque existe uma outra variante da palavra esteró. Entendeu? Existe uma outra variante, uma outra tradução para essa palavra que resolveria o problema. Eu não vou falar agora para deixar para o próximo bate-canal.